Olha só quem chegou por aqui, eu mesma, Elis Rebouças, com os 2 parafusos a menos e o resto todo solto. E eu sou aquela pessoa que te ajudo a ter liberdade financeira com bolos fake para casamento. E antes de começar esse nosso bate-papo aqui hoje, primeiro eu vou te pedir, te implorar, te solicitar. Dê um like, se inscreve no nosso canal. Gente, não custa nada vocês fazerem isso, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Às vezes a gente vê aí 1000 e tantas visualizações, quando a gente olha só tem 16 pessoas que foram lá e dê um like. Triste, né? Mas vocês não vão deixar mais eu ficar triste, eu tenho certeza disso. Certeza absoluta, porque quanto mais eu ver like, quanto mais eu ver as pessoas compartilharem o nosso vídeo, com certeza eu vou me incentivar para poder fazer mais vídeo para vocês, tá certo? Então vamos lá para o fuxico de hoje, porque aqui a gente não faz vídeo, né? A gente conta fuxico dos bons, aqueles fuxico que serve para a vida toda. Ou seja, você vai ter um fuxico que vai ajudar a sua vida na área dos bolos fake para casamento, tá bom? Hoje eu tenho um assunto muito interessante para vocês e quero muito que vocês prestem bem atenção sobre primeiro aluguel de bolo fake para casamento. Muitas de vocês têm uma dificuldade enorme de dar valores para primeiro aluguel, de saber que o primeiro aluguel de bolo fake é diferente do bolo que a gente já está no nosso ateliê. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês. E tem um outro assunto que eu vou agora falar em todos os vídeos praticamente, até vocês pararem com essa loucura, que eu vou falar sim, vou falar sempre. O que é? Tem um mantra que vocês falam aí que eu não aguento mais, gente. Já falei isso, as minhas alunas não falam mais isso. Minhas alunas são proibidas. Mas eu vejo muita gente ainda falando. É um mantra assim, ó. Ah, que ninguém valoriza. Ah, que ninguém valoriza. E isso, pode acreditar, é em todo segmento de comércio. É verdade. Você fica se enganando, pensando que é só na sua área que você gosta de falar. Ah, que ninguém valoriza. Só falta fazer isso, né? Para virar um mantra total e absoluto. Não é só nessa área, na nossa área de artesanato, na nossa área de confeitaria, na nossa área de crochê, né? Quem tá aí assistindo, caiu aqui de paraquedas e tá assistindo aqui a gente. Não é só em todas as áreas que você imaginar, as pessoas falam sobre esse mantra maldito. Então parem de falar isso. E por que eu digo mantra maldito? Porque todo mundo fala. E quando você prestar bem atenção, né, a pessoa tá lá falando aqui ninguém valoriza, mas em compensação ela tá com a agenda lotada. E aí quando você fala assim, poxa, seus bolos são lindos, pena que aqui ninguém valoriza. Ah, tá a agenda lotada, você diz assim, eu quero um estopo de bolo. Aí a pessoa diz, eu tô com a agenda lotada. E digo, mas seus bonecos são lindos. Aí a pessoa repete o mantra maldito. Aqui ninguém valoriza. Então, primeira coisa que a gente precisa parar é de falar isso. E eu vou agora encher o saco de vocês para que a gente pare com essa maluquice, certo? E parem de falar isso, porque sim, tem pessoas que não vão valorizar, mas não é porque não valoriza o seu trabalho, é porque elas não têm condição de pagar pelo aquele serviço, é diferente. Então, quando vocês entenderem isso, vocês vão parar de atrair o que não presta, né? Porque quanto mais você fala essas bobagens, mas isso vai atraindo para a sua vida. Então, bem, o cliente não quer, eu faço às vezes 15 orçamentos em um dia. 2 pessoas fecham. Eu vou dizer que as 13 lá não valorizaram? Não! Eu vou dizer que elas tiveram outra prioridade. Mas o meu trabalho é valorizado sim, porque a minha agenda fica cheia, tá bom? Então, vamos lá conversar sobre o assunto de hoje, que é primeiro aluguel de bolo fake para casamento, tá bom? Bem, muita gente pergunta assim, bem, Elis, eu vou fazer um primeiro aluguel, o cliente quer um bolo simplesinho, 2 andarzinhos, e eu vou fazer o primeiro aluguel para esse cliente.
tem que se cobrar o primeiro aluguel. Não importa que o bolo é simples, não importa o que vai acontecer com o bolo. E por que você fala do primeiro aluguel, diferente do bolo que já tem na casa? Quando a gente fala de um vestido de noiva, a noiva vai lá na festa, no ateliê, né, de costura, e ela olha todos aqueles vestidos que estão ali ao redor. Bem, todos aqueles vestidos, nenhum foi aquele que foi feito assim, que ela suspirou. Mas aí ela vê um que é muito parecido com o que ela quer. E ela chega para a costureira, para o design de moda e fala assim, bem, eu gostei muito desse vestido aqui, mas eu quero um que é bem parecido com esse. Olha que a costureira tem um que é muito parecido com o que ela quer. Mas por conta de um pontinho na manga, ela quer algo diferente. E aí a costureira ou a estilista vai dizer assim para ela, ótimo, adorei a ideia, vamos fazer, vamos produzir. Aí vem a lista de material. Vamos produzir, vamos ter a renda tal, trazida de não sei da onde, não sei de contas, não sei nem de onde vem, mas às vezes vem ali, ó, da pertinho, mas não interessa de onde vem. A estilista tem que se valorizar. E aí a estilista fala, bem, você tem essa renda, qual é a renda que você quer? E ela escolhe a renda que ela quer. Você tem esse tecido, qual tecido que você quer? Esse é o tecido que eu quero. Olha, você tem essas pedras, qual a pedra? Então ela escolhe toda aquela composição e ali se transforma assim em um primeiro aluguel. Aí você vai dizer assim, mas bem, ela poderia, a estilista vai ter 2 vestidos praticamente igual. Por que não cobrar o mesmo preço que tá lá? Porque ela tem costura, ela tem o tempo dela para poder, a costureira, ela precisa pagar a costureira para a costureira fazer o vestido, né, produzir o vestido. Ela tem todo o tempo que ela perdeu com a noiva para poder a noiva dizer quais os detalhes que ela quer no vestido. Então não foi só um vestido réplica ou quase igual ao outro, é um outro vestido. E aí a estilista corre o risco de não alugar mais aquele vestido. Mas o vestido é muito lindo, o outro já é bem alugado e tal. Sim, vamos supor que as outras só gostam daquela que tem aquele pontinho. E aquele que foi feito diferente, sem o pontinho, eu tô falando de um pontinho para vocês verem na forma exagerada. As noivas podem não aderir, não querer, certo? Então, por esse motivo, o primeiro aluguel de qualquer produto é mais caro. Porque o cliente escolhe os detalhes, né? O cliente disse como é que ele quer, qual ponto que ele quer no i, se ele quer 2 pontos, ele quer 1 ponto. Então, é o jeito dele querer aquele vestido ou aquele bolo, ou seja lá o que for. Então, tem que sim cobrar o primeiro aluguel. E como é feito isso, Elis? Vamos falar primeiro do nosso produto, que não é vestido de noiva, mas é com noiva, né? Bem, eu tô aqui com uns isopores, são 5 isopores, que eu vou produzir um primeiro aluguel e eu vou mostrar para vocês. Desses 5 isopores, eu tenho, vamos lá, eu vou pegar um a um aqui para vocês poderem ver. Eu tenho uma parte aqui, ó, que é sextavada, tá vendo? Sextavada. E tenho mais um andar embaixo, que é uma parte redonda, ó. Essa parte aqui, certo? E aí o que acontece? Eu tenho mais 3 ou 4 bolos que tem partes sextavadas. Tenho bolos que eu tenho mais ou menos uns, deixa eu ver, uns 3 ou 4, por aí, se eu não me engano. E não são bolos muito, por mais bonito que venha a ser, não são tão fáceis de locar. E aí, mas eu tenho eu tenho um que o valor dele de locação hoje, ele está por R$550. Eu tenho um que o valor de locação está por 700, esse por 700 ele até loca muito bem, porque ele é bem grande, ele é bem diferente. E tem um outro que ele loca
muito menos, ele foi locado só apenas 2 vezes, que tem o sextavado, e tem, realmente são 4. E tem um pequeno, então esse vai ser o 5º bolo sextavado que eu vou ter, com um andar e sextavado. Aí, a gente está correndo o risco de nunca mais alugar esse bolo. Ah, mas seus bolos são tão lindos, com certeza um dia vai alugar. Um dia vai alugar, mas o tempo que ficou parado para alocar, você perdeu o seu tempo e perdeu o seu dinheiro, tá bom? Então, o que acontece? Quando você faz um projeto de um bolo, primeiro, eu só faço projetos de bolo que dê para eu locar, que venha ser branco, que tenha os detalhes que dê para... Ou um bolo tipo aquele ali amadeirado, que eu sei que é um bolo que loca bem, né? Para parte, no caso, uma festa de aniversário, ou até mesmo um evento masculino, né? Uma festa de homem, a gente normalmente aluga bem esse bolo, loca bem. Como eu não tenho um bolos temático, então quando surge um bolo assim diferente, que é para noiva, e dá para eu locar assim, eu até aceito. Mas vamos lá. O projeto desse bolo é lindo. Por sinal, a noiva tem um belíssimo gosto. E eu posso terminar ele e ele locar no outro dia. Mas eu posso terminar ele e ele locar daqui a 6, 7 meses. Valeria a pena para mim se eu cobrasse a ela o valor de um bolo que já estava na casa? Claro que não. Entendeu? Então é isso que vocês têm que entender. Não vale a pena. Então, qual é o valor de um primeiro aluguel e qual é o valor de um bolo que está na casa? Vamos lá. Quando a noiva faz um bolo verdadeiro, né? Vamos supor que esse bolo aqui ele fosse um bolo verdadeiro. Eu tenho propriedade para falar isso porque eu trabalhei anos da minha vida com bolos verdadeiros gigantes. Né, bolos inteiros verdadeiros. Então, eu tenho propriedade para falar isso. Nunca desabei um bolo na vida e eu sei como é que se estrutura um bolo. E sei o valor de um bolo verdadeiro. Então, por isso eu posso falar. Hoje, em média, né, eu parei de fazer bolo verdadeiro em 2021. Em julho de 2021, foi o meu último bolo, mesmo por causa da pandemia, né? Então as noivas foram arrastando. Eu ia parar em 2020, mas por conta de adiar, acabei parando mesmo em 2021. Julho de 2021, meu último bolo de noiva, que foi um bolo pequeno, de 2 andares. Em 2021 já estava tudo estourado de caro, então já estava muito caro. O meu último bolo em 2021, pasmem, foi um bolo de 25 centímetros embaixo, que é um bolo mais ou menos igual aquele ali, o pequenininho ali, deixa eu ver exatamente. Um pouquinho maior embaixo, bem um pouco maior. Vamos lá, para vocês saberem melhor. Um bolo de 25 centímetros embaixo, que é um bolo desse, com um bolo de 20 em cima. Um bolo de 20 em cima. Foi exatamente esse tamanho de bolo que foi meu último bolo verdadeiro. Vamos lá. Foi todo verdadeiro? Foi nessa altura? Não. Foi um bolo de 15 de altura. Esse daqui tem 18. Foi um bolo de 15 de altura cada andar. O de baixo era verdadeiro. O de cima era fake de isopor. Pronto. Em 2021, a noiva pagou R$750 por esse bolo. Porque já estava tudo muito caro. Um bolo pequeno, razoavelmente pequeno, e foi R$750. Aí você me fala, bem, um bolo pequeno, de 2 andares, com um só de verdade, foi R$750 em 2021. Quanto você cobraria hoje? Pelo que eu vejo no mercado, né? Nunca mais comprei material para confeitaria, então não tenho cálculo mais, já me perdi nesses cálculos. Mas assim, pelo que eu vejo no mercado, esse mesmo bolo, eu cobraria entre R$1.000 a R$1.100 um bolo desse. Mas aí a gente está falando de bolos grandes, né? Que eram aqueles que eu fazia exagerados, né? Aqueles bolos que eu cobrava entre R$3.000 e R$4.000. Mas sim, e esse bolo hoje ele estaria muito mais caro. Então, compensando, né? Essa questão do bolo verdadeiro, que a noiva tem um bolo verdadeiro, que é com a pasta americana, que tá muito, muito, muito cara.
E você cobra, uma boleira cobra em torno de um bolo de 3 andares, entre 1.800 a R$ 2.000, né? Um bolo de 3 andares. Aí você pega esse mesmo bolo de 3 andares, lindo e maravilhoso, e faz um primeiro aluguel por R$ 150. Me mate do coração, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma média. Bem, se um bolo verdadeiro custa, falo verdadeiro, todo verdadeiro, né? A boleira cobrou 2.000 para ela. Eu vou cobrar, né, pelo meu primeiro aluguel, R$ 1.000 por um bolo de 3 andares. E esse bolo, quando voltar, ele cai completamente de valor, porque a próxima noiva, ela não tem mais a opção de mudar nada no bolo. A única coisa que ela vai mudar são as flores. Então, se vai mudar as flores, ótimo. A gente muda, tranquilo, mas ela não vai ter mais a opção de colocar aquela renda que ela queria, aqueles detalhezinhos que ela amou em um bolo, ou ela opta por um primeiro aluguel, ou ela vai ter que optar por um bolo que eu já tenha na casa. Aí você vai me dizer assim, ai Liz, mas a boleira faz um bolo todo fake, que foi o que aconteceu, né? Quem conhece minha história sabe que os buffets começaram a pedir bolo só fake. Aí eu fazia com a pasta americana. A boleira faz o bolo todo fake, com bolo para copa, e ela cobra por esse bolo R$ 2.500 e a pessoa devolve o bolo. Isso é o quê? Primeiro aluguel. É um aluguel. Porque se a noiva ficasse com aquela maquete, jogasse fora, fizesse o que ela quisesse, era dela. Não! Preste bem atenção no que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Quando a gente faz um bolo fake, que a gente pega esse bolo, todo fake de pasta americana, e manda pra noiva, e leva um bolo pra copa, né, que cortou lá, comeu, e devolve a maquete, que é de pasta americana, foi um aluguel, gente. Parem de ser doido, né? Então, é isso que vocês têm que entender. E às vezes vocês, por ser boleira só de bolo fake, não se valorizam, né? Aí é que tá a história. Não é que ninguém te valorize, é que você própria não se valoriza. Ah, mas eu faço bolo de biscuit. Ah, mas eu faço bolo com a massa corrida. E daí? Se é tão bonito quanto, se é tão perfeito quanto um bolo verdadeiro, você tá pau a pau, a competição é igual, entendeu? Então pare de desvalorizar o seu trabalho. E aí vamos lá. Aí você pega esse bolo, né? Eu tenho um bolo primeiro aluguel a partir de R$ 1.000. São bolos menores, né? E aí a gente faz quando o bolo volta, a gente cai esse bolo mais ou menos pela metade. Muitas vezes pela metade, né? Por exemplo, aquele bolo ali, aquele bem coloridão ali, ele está para locação por R$ 450. É um bolo de 3 andares, é um bolo que não é tão grande, mas ele é um bolo muito trabalhoso. Que qualquer tirinha que cai ali me dá um trabalho danado para ser feito, né? Isso é uma tirinha que caiu e tal. Eu não vou cobrar uma tira do cliente. Eu vou chegar e vou fazer a reposição. Mas para fazer essa reposição, é uma técnica que me dá muito trabalho, né? Que me dá um trabalho dobrado, porque eu preciso deixar tudo muito retinho para poder colocar no lugar. Então, é trabalhoso, mesmo que ele esteja na casa. Mas o primeiro aluguel dele teve que ser a partir de R$ 1.000, porque tem muito trabalho nele. Quando ele chega, ele cai pela metade, às vezes um pouquinho abaixo da metade, né, por ele ser um bolo pequeno, mas isso não quer dizer, eu não vou desvalorizar o meu trabalho, porque é pequeno, porque é fake, não. Eu só poderia desvalorizar o meu trabalho se por acaso esse bolo fosse mal feito. Aí é que tá a questão. Quando a gente faz um bolo que não parece um bolo verdadeiro, quando a gente faz um bolo que parece
totalmente fake, que ele já tem cara de bolo fake, tem jeito de bolo fake, tem cheiro de bolo fake, aí não tem jeito. Você tem que sim deixar esse bolo muito mais em conta, né? Acaba que você tem que sim que brigar com a concorrência, porque o seu trabalho não é tão bonito quanto você tá pensando. Então você primeiro tem que se organizar para que a gente possa ter uma visibilidade, né, melhor. A gente precisa sim saber fazer muito bem, deixar muito perfeito, deixar muito arrumado, deixar muito parecido com o bolo verdadeiro. Então, quando eu falo a vocês assim, ó, trabalhem com elementos que fiquem igual ao bolo de vocês, é justamente por isso, tá certo? Então, agora eu vou falar para vocês de um bolo que eu já tenho na casa e contar um pouquinho das histórias dos bolos assim. Por exemplo, esse bolo aqui é um bolo, né, que ele tem 5 andares, só que a gente tem uma parte de acrílico. E esse bolo, ele é um bolo que eu poderia dizer assim para a cliente, aí é que eu vou perguntar a vocês. Eu poderia dizer assim para a cliente, esse bolo é primeiro aluguel, porque eu fiz e ninguém alugou. Posso dizer isso para o cliente? Claro que não. De jeito nenhum. A cliente que alugou esse bolo, ela já alugou a primeira vez, foi para ela como primeiro aluguel, mas ela não pagou como primeiro aluguel. E qual a diferença disso? Como é que você cobra o primeiro aluguel? Quando o cliente escolhe todos os detalhes do bolo. É assim que você cobra o primeiro aluguel. Esse bolo aqui, eu fiz um projeto para um evento, né, que eu tinha para alunos. E esse projeto que eu fiz de alunos, eu mirei em um modelo que eu desenvolvi, com o meu gosto, com os meus detalhes. Então, eu fiz um bolo que tinha embaixo a parte quadrada, tinha uma parte lisa, tem uma parte com renda. Eu desenhei esse bolo e eu escolhi todos os detalhes desse bolo. Entendeu? Agora, aí a noiva chega e eu acabei de fazer esse bolo ontem. Aí eu digo, ela, esse aqui é o primeiro aluguel, não vale. Não vale. Primeiro porque ela vai acreditar em você, seria honesto realmente dizer que, não, foi um primeiro aluguel. E será que essa noiva vai dizer, será que é primeiro aluguel mesmo? A primeira vez que alguém está usando? Outra coisa, ela não escolheu detalhe nenhum. Então, aqueles detalhes são seus. A mesma coisa do vestido de noiva lá. A noiva, a mulher compra o vestido ou mandou desenhar. Ela, por mais que ela diga a você assim, olha, esse daqui, ó, é o primeiro aluguel, viu? Você vai acreditar? Então, é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que tratar seu cliente de forma honesta. Olha, esse bolo aqui, você vai ser a primeira pessoa a alugar, mas eu não posso te cobrar o primeiro aluguel por ele, porque foi uma coisa que eu desenvolvi. Eu desenvolvi ele para o meu curso. Eu tenho 3 bolos que foi de curso, né, que eu fiz para o curso, para mostrar às minhas alunas. Claro que eu não vou jogar esses bolos fora. E esses bolos simplesmente estão aí locando. E quando eu aluguei ele a primeira vez, não aluguei como primeiro aluguel. O cliente, ele não escolheu nenhum detalhe desse bolo para que eu pudesse pedir para ele pagar por um primeiro aluguel. Então, seja honesta também em relação a isso. Você não pode cobrar por um cliente primeiro aluguel. E quando a gente fala para cobrar o primeiro aluguel, é justamente para te compensar o trabalho. Você teve o trabalho de comprar isopor, lixar isopor, né, fazer todo o processo, forrar com a massa corrida ou forrar com a massa de biscuit, não interessa. Ir atrás da renda certa da cliente. Às vezes a cliente só quer esse detalhe dessa renda. Talvez você não tenha, já expliquei como é que a gente substitui, mas às vezes é um cliente assim que diz assim para você, olha,
eu queria muito que você achasse essa renda. E aí você fala para ele, ó, se eu achar essa renda, vai cobrar mais X. Porque aí, de repente, você compra a placa para ela. E é justo que você cobre tudo, todos os detalhes desse cliente. Aí o cliente quer um trabalho em bico que você vai passar horas, né? O punho vai doer. Ah, tá bom. Fez, é lindo e maravilhoso para ela. Mas vocês sabem que gosto é uma coisa que não se discute. Talvez eu goste, talvez ela goste, talvez a mãe dela goste, mas as outras noivas que vierem depois não vão gostar desse trabalho, né? Desse bolo. E aí o bolo vai ficar 2, 3, 4, 5 meses sem locar de novo e esse bolo vai te dar prejuízo se você não se compensar no primeiro aluguel. Então, o primeiro aluguel serve para uma compensação. Ou seja, você é compensado por ter feito um trabalho exatamente como a cliente quer. A cliente quer o bolo cheio de renda, cheio de não sei o que, do mais do que tiver, você vai colocar exatamente como ela quer. Mas você corre o risco de não alugar esse bolo tão cedo na sua vida. E é por esse motivo que você precisa ser compensado por isso. Agora, um bolo que já está na casa é diferente, é um bolo que você não tem que ser compensado por uma coisa que você mesmo quis fazer. É diferente, né? Você pode até dizer à cliente, ó, você vai ser a primeira pessoa a alugar esse bolo, foi como eu falei para minha cliente. Mas ela não vai pagar pelo primeiro aluguel. Olha o que aconteceu uma vez comigo. Eu tinha um bolo lindo, não tenho esse bolo ainda, muito lindo. E eu aluguei esse bolo para uma pessoa que derramou uma champanhe vermelha, não sei se aquilo era uma champanhe, alguma coisa assim, que era vermelha no bolo. A pessoa pagou pelo bolo, né? Pagou pelo conceito do bolo, pelo que aconteceu no bolo, mas ia ter um outro casamento e eu precisava daquele bolo, e aquele bolo já estava alugado. O que foi que eu tive que fazer? Refazer o bolo. Em vez de eu consertar, que eu achei morro ter que consertar aquele bolo, como o cliente pagou, eu refiz o bolo e entreguei o cliente. E foi um primeiro aluguel. Tá entendendo? Então, é isso que vocês têm que entender. Primeiro aluguel só é quando o cliente você não tem opção com o cliente. O cliente exige que você faça exatamente aquele trabalho, tá bom? Então, é assim que funciona. Vou pedir muito que vocês entendam que o processo de locação não é essa questão de, eu tô competindo com a boleira e vou cobrar mais barato porque eu não sou boleira. Gente, vocês são boleira. A noiva precisa tanto de você quanto da boleira. E muitas vezes o que é que elas fazem? Elas vêm até você, cobra pelo bolo, compra o bolo com você e pega o bolo de copa com a boleira. Então todo mundo sai ganhando. Então você já pensou, se você pega o bolo e cobra muito, muito barato, você até acaba desvalorizando a colega. Porque até quando você cobra barato, você desvaloriza alguém, né? No caso, você pega um bolo e cobra... eu vi uma menina fazendo uma promoção que ela botou R$150, qualquer bolo de 4 andares, primeiro aluguel. Ufa! Se ela trabalhar bem, eu vou comprar os bolos na mão dela e vou relocar, porque eu tô perdendo tempo, né? Claro, o trabalho dela não é aquele de encher os olhos, eu não ia comprar um bolo nela. Mas quando você vê que ela cobra R$150, né? Aí a pessoa vai até uma boleira de bolo verdadeiro e ela vai cobrar R$2.000 por um bolo fake, com a pasta americana, e um bolo para copa para comer, né? E aí, ela se desvalorizou e desvalorizou outra colega. Porque a mulher vai dizer assim, eu vou lá nela. Tem cliente que não olha muito os detalhes, mas cliente de alto padrão, ele vai dizer, não, R$150 e a outra tá cobrando 2.000, eu vou lá no de cá. Então, ela se desvalorizou, né? E
ela desvalorizou o trabalho das colegas de bolo fake, porque as pessoas podem achar que para alocar bolo fake tem que ser bolo barato. Não é verdade. Os bolos fake, ele é tão lindo quanto o bolo de verdade. Ou seja, a maioria das boleiras fazem bolo fake. Só que é com pasta americana. Deu para entender? Então, quando você pensar, né, que vai fazer um bolo muito barato, pense direitinho, porque você vai passar um prejuízo por muito tempo. Ou seja, você às vezes pega um bolo que não vale a pena para alocação, para relocar depois, faz por R$ 150, você não cobrou nenhum material. Mas o bolo vai voltar para mim. Não interessa. O bolo vai voltar para você e esse bolo vai alugar quando? Vai alugar 10 vezes no final de semana? Aí tudo bem, te compensa, mas não vai. Você sabe que não vai, né? Você tem 4, normalmente os casamentos são finais de semana, né? Normalmente, claro que a gente tem um ou outro que é no meio da semana. Aí vamos dizer 4 casamentos no final de semana. Será que você vai conseguir alugar todo final de semana esse mesmo bolo que você fez por R$ 150, que agora não vai poder ser mais R$ 150, porque você lembra que você já alugou o primeiro aluguel por esse valor? E aí, vamos supor que você alugue por 100, aí você tem R$ 400. Será que um bolo com esse andares aqui, ó, 3 andares, né? Você gasta muito mais. E aí, compensou para você? É isso que você tem que entender. Eu vou cobrar dividido, multiplicado por 3, não sei o que, não existe isso. Eu sempre digo que quem valoriza seu trabalho é você. E não existe o que você gastou versus o que você vai cobrar. No nosso caso, é uma arte, certo? E quanto mais a arte for valorizada, não interessa. Você já viu quando um pintor cobra lá milhões por uma tela? Aí você pergunta assim a ele, sim, o cara lá, o rico, vai perguntar, meu amigo, vem cá, quanto é que você gastou por essa tela? Eu comprei essa tela por R$ 50. Pronto, 50. E quanto é que você gastou por essa tinta? Eu comprei, usei dois galinhos de tinta, 2 galãozinhos de tinta aí, que cada uma foi R$ 2,50. Mais 5, 10, tá bom. O pincel que você gastou? Eu comprei um pincel de R$ 10, R$ 30, pronto. E por que você tá me vendendo esse quadro por R$ 2 milhões? Deu para entender? O que acontece que ele tá gastando, ele tá cobrando? A assinatura, ele tá cobrando pelo nome dele. Então, se você quer fazer nome, você não pode começar a doar seus bolos, né? Você precisa começar a mostrar que seus bolos são fantásticos, maravilhosos e que sim, você tem valor. E não existe esse negócio de ninguém valoriza, né? Porque se fosse assim, o cara não comprava um quadro que foi feito com R$ 30 lá de material e ele cobrou 2 milhões e o cara foi lá e pagou por isso. Por que pagou? Porque o quadro é fantástico, lindo e maravilhoso. Não, é porque é os traços, é uma identidade daquele cara. Então, faça sua identidade, faça seu nome e cobre por aquilo que você faz. Se valorize. Pare de falar que ninguém valoriza e comece a se valorizar, porque com certeza absoluta você vai mudar a chave da sua vida, tá certo? Então, bolo fake para casamento é muito bom de ganhar dinheiro, gente. Não tô brincando, não. Você não precisa de um espaço grande. Olha, meu espaço aqui é até grande, não é pequeno. Mas se eu fosse trabalhar com bolo infantil, misericórdia, não daria nem para eu entrar aqui. Mas hoje eu trabalho com alguns bolos, não tenho nem milhares de bolos assim. E dá para sobreviver sim, tá bom? Então, quando alguém falar que seu trabalho aqui ninguém valoriza, você vai dizer, sai de reto. Exatamente isso que você vai falar. E quando esse pensamento vier até você, você vai dizer, vai pra lá. E é isso aí que você vai falar.
E agora acabou a brincadeira, viu? Vou embora. E eu quero que você... Olha lá o like, já deu like aí? Já deu a curtida? Já comentou? Já compartilhou? Já falou esse fuxico para todo mundo? É isso que a gente precisa, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada. E eu, ó, fui com meus 2 parafusos a menos e o resto todo solto. Cuidado pra você não ficar com ele também solto.